O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 5, iniciando no versículo 13. Glória te seja dada, ó Senhor. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O Evangelho do Senhor. O censo que é feito pelo IBGE nos indicam várias realidades de nosso povo. O censo vai verificar, por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas, as famílias que estão sendo formadas em nosso país, questões que envolvem alimentação, hábitos, e dentre todas essas aparece um item que nos chama a atenção, que é a adesão religiosa. Essa adesão religiosa, ou seja, qual é a tendência de nosso povo em relação às questões de fé ou que envolvem esse lado da religiosidade. Aí vão ver, por exemplo, que o número de evangélicos está mantendo a sua constância, aqui ali um pouco aumentando, uma queda razoável em outros espaços, adesões às religiões de origem afro, né, que a gente vai, nosso povo vai absorvendo, deixando parte da sua religião para incorporar uma outra religião, né? Elas nascem, por exemplo, num berço evangélico ou católico e vai se tornar membro do candomblé, da umbanda, enfim. E tem pessoas que vão deixar e não querem saber de nada de religião, né? Ou levam uma fé muito intimista, né? E nesses dias encontrei uma imagem muito bacana. Sabe aquelas imagens de Jesus vestido de azul e vermelho, que é bem europeia, aquela coisa bem, né, Jesus lourinho e tal. E o Jesus estava com um cartaz assim, e sorrindo, né? Ele dizendo assim, eu amo os ateus. Jesus ama os ateus. E aquilo, eu sempre gosto dessa linguagem, que é uma linguagem que brinca com as simbologias, né? E que possibilitam frases como essa estar dentro de um contexto de um símbolo religioso, de uma pessoa que a gente tem na nossa fé, que é Jesus Cristo, né? Parece uma frase que afronta, né, a fé, né? Mas no fundo, ela é muito provocativa, né? Sobre essas questões que a gente acha que é de Deus e as que não são de Deus, né?
Por exemplo, nas Olimpíadas, se não me engano foi em Paris, as últimas Olimpíadas, não. Foi em Paris, não? E aí tinha um quadro que saiu, esse quadro saiu, sabe aquele quadro do Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, né? Pois a Santa Ceia lá era a festa de Baco, e sim, fizeram uma homenagem a essa festa. E os religiosos ficaram indignados, porque, nossa, como é que vão mexeram com o símbolo religioso e tal. Aí disse, gente, primeiro, né? Leonardo da Vinci estava a anos-luz do fato da ceia. Então, não sei se era aquilo, foi daquela forma, né? E outra, considerar um quadro de Leonardo da Vinci como algo sagrado. Isso é interessante, né? E não o Jesus, né, que está ali por trás, mas era a obra de Da Vinci, não importa se Da Vinci era ou não crente. E eu acho interessante como a gente incorpora isso. Esse Jesus, que tem um sorriso na boca e segura um cartaz dizendo que amava os ateus, me fez refletir, né, que mesmo em lugares onde a religião, em nosso caso no Brasil, tem uma origem cristã no sentido dos colonizadores, né? Vem na questão do colônia, né? Essa religião se impõe como cultura, como nos molda os hábitos, o nosso calendário. A gente acha que a fé é exatamente isso que nos deixaram. É preciso a gente refletir a profundidade dessa fé e não ficar nessa margem, né, tão comum, tão cultural e que não nos desafia em nossos hábitos, em nosso testemunho de vida. Olhar essa fé apenas um aspecto folclórico, porque esse Jesus é um Jesus folclórico, né? Ele é folclórico porque ele reflete um olhar apenas de um continente. Jesus, com certeza, adorava os ateus, porque lendo as cartas de hoje, o profeta e a carta de Paulo, e a próprio evangelho que nos traz esse Jesus numa perspectiva muito interessante, né? Jesus recorda o profeta que trava esse diálogo, Isaías trava esse diálogo, como se Deus estivesse de olhos e ouvidos fechados diante do clamor do povo. Vocês perceberam isso na leitura dos profetas? Ele diz assim, olha, poxa Deus, eu estou fazendo um esforço danado para te agradar, né? Venho na missa, participo do culto, ofereço o sacrifício, faço o meu jejum, e você não está ouvindo as minhas preces. E o profeta, em nome de Deus, diz, olha, nada disso que você está fazendo está falando de mim. Eu não estou envolvido com esse tipo de jogo religioso que vocês estão fazendo. Aliás, isso é muita hipocrisia, porque vocês fazem essa performance religiosa, mas por trás estão o quê? Prejudicando o meu povo, explorando, matando, estão fazendo tudo ao contrário. Então, a gente percebe que há um vácuo muito grande em relação a esse Jesus que vemos na sociedade. A Epifania traz justamente isso, essa ideia de manifestar Jesus para a humanidade. Manifestação não é performance, né? Não é um país que tem o dia do evangélico. A gente não pode entrar nesse jogo, né? Não podemos entrar, porque tem o dia. Não, a gente não precisa disso. Tanto não precisa porque, veja a Páscoa. O momento da Semana Santa, as pessoas vão tirar férias e não vão observar o feriado, porque o feriado é religioso, foi pensado de forma religiosa, porque para dar o momento do povo se cumprir as suas obrigações. Mas a gente percebe isso na sociedade se esvaziou. E eu pergunto, faz sentido realmente ter um feriado para comemorar isso?
Porque o feriado ele tem um aspecto que traz a questão bastante religiosa, já foi ressignificado, né? As pessoas fazem, entregam ovinho de Páscoa e tal, mas para nós cristãos, será que de novo a gente vai tirar férias no período da Semana Santa? Que é o momento mais crítico da nossa fé, está ali, né? Acompanhar os últimos passos de Jesus Cristo. O Islã faz isso de forma perfeita. Conversando com o Davi, né, Davi? Lembra? O tempo que o Davi ficou estudando lá em Londres, tinha um pessoal que era companheiro de academia e era o pessoal que seguia a religião islâmica. No período lá do Ramadã, esvaziava, eles não comiam e aquele pessoal que era forte ficava assim. Um mês depois, e cumpria aquilo religiosamente. E outra, não era só uma fé performática. Eles ajudavam os mais necessitados, conversavam, traziam pessoas. No Ramadã aconteceu aqui em São Paulo, eu fui convidado. Pessoas de outras fés são convidadas para participar do momento de comunhão. E é muito interessante isso, né? A nossa fé, apesar de ser baseada na graça de Deus, e é baseada nessa graça, ou seja, não importa o que você faz, meu irmão, né? O importante é que no fim é Deus quem age. Contudo, isso não significa que você vai justificar a pobreza como: esse cara não estudou, essa pessoa aqui não fez por onde, né? Ele não foi um empreendedor. Não. A graça de Deus não dá vazão a isso. A graça de Deus, pelo contrário, uma vez presente em nossas vidas através do batismo, significa que vamos fazer ainda melhor. E o fazer o ainda melhor não tem nada a ver. O meu sermão já se foi, eu já tinha escrito tudo isso e já partiu tudo daqui. E daí pensamos que a espiritualidade, ela nos instiga a uma relação comunitária mais profunda. E é isso que Jesus ensina do Evangelho de hoje. Jesus, quando diz que é sal e luz, significa que a gente faz alguma diferença no espaço social que vivemos. E é importante que esse sal faça a sua função e essa luz saia debaixo das camas, dos lugares escondidos, né, e se coloque como referencial. A igreja ainda é um referencial potente. A igreja é um potencial potente. É capaz, nesse sentido, trazer a sua mensagem e mudar realidades. Assim foram com as comunidades eclesiais de base, que saíram de um discurso religioso, isso dentro do catolicismo romano, sai de um discurso religioso muito intimista, muito eu com Deus, né? E parte eu com Deus e o outro, né? E junta-se esse discurso com a prática nas bases. Conheço muitos de vocês que vieram de bairros, né? Que, por exemplo, Diadema, né? Há uma transformação pela presença da igreja, né? Dos trabalhos ali, de alguma forma presente, bairros periféricos que vão se inserir dentro dessas comunidades. Então a gente vê que essa é a potência do Evangelho, que hoje vamos celebrar através do batismo. Batismo significa, irmãos e irmãs, esse morrer para uma vida individualista, esse morrer para uma vida que justifica de forma boba os problemas do mundo, né? De forma superficial, e nos faz ressuscitar uma vida potente que olha para o mundo de causa e efeito. Se há pobres, é porque há pessoas muito ricas, não porque elas são pobres porque elas não tiveram, não, porque há um descompasso. O escândalo de um banco revela justamente isso. Quando se dá o calote, se usa o dinheiro público
e você ainda não é preso, é porque tem pessoas que se alimentam desse banco que começa a trazer o que? Benefícios na área política, na área de empresários, enfim. Jesus foi muito duro com esse tipo de pessoa. Jesus será duro com a igreja ou com as igrejas que se beneficiaram com esse banco. Dá nojo, irmãos e irmãs, dá nojo esse tipo de comportamento de igrejas que se aliam a esses grupos e que se aliam com posturas políticas, independente de direita e esquerda, mas o que eu trago são posturas reacionárias dentro do país. Não importa. Reacionarismo significa o quê? Onde a gente não pode existir, onde a democracia é lida como maioria. Democracia nunca teve essa concepção da maioria, mas proteger os direitos básicos. Não é à toa que fé e dinheiro estão muito bem relacionados. Há muita gente ganhando com a fé, usando o nome de Deus em vão. O nome de Deus está sendo profanado por essas pessoas que chegam, fazem a performance, que é uma performance completa nos púlpitos, na música, e que aí sim, realmente Karl Marx estava correto ao dizer que isso é o ópio, ou seja, é uma droga que alucina. Alucina não o pobre coitado, alucina quem lucra com isso. Pobre coitado não tem nada a ver, né? Quem lucra, que é o ópio, não é para o povo, o ópio é dessas pessoas. Sal e luz. Ser discípulo de Jesus, e discípulo significa exatamente isso. Irmos contra essa corrente. Que Deus nos abençoe, renove a nossa fé e que possamos, através da aliança batismal, queremos rememorar o nosso compromisso de fé este ano. Possamos, enfim, ver o reino de Deus aqui na terra. Amém.